Boa tarde, Rui. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa Boa tarde a tarde. todas as pessoas que estão nessa nossa sala de videoconferência. Vivemos momentos em que nós precisamos nos reinventar enquanto pessoa, enquanto profissionais, e termos criatividade aliada à inteligência e ao equilíbrio. E é assim que nós vamos construindo as alternativas que nos conduzem durante toda essa turbulência da pandemia e das crises. E, com certeza, juntos, somando esforços, nós vamos fazendo com que o dia a dia ele seja um pouco mais leve, apesar das turbulências, e tenhamos um enfrentamento de todas as crises, mas em especial dessa, de maneira eficiente e à altura das expectativas das pessoas que estão sob nossas gestões. Portanto, doutor Leonardo, muito obrigado pela sua contribuição que teremos nessa tarde. E para quem não conhece, eu vou fazer uma leitura muito breve do perfil do nosso palestrante, doutor Leonardo Soares de Amorim. É profissional com sólida experiência em administração de negócios. São 25 anos de atuação em cargos de liderança com foco na gestão administrativa, financeira e de negócios. Atuação em diversos segmentos, como construção civil, serviços, entidades de ensino superior, transporte e comunicação. Atuação na formulação do planejamento estratégico, orçamento empresarial, finanças, KPIs de desempenho, diagnóstico organizacional, forecast, gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho e administração pública. Portanto, esse é o nosso palestrante que nos abrilhantará nesta tarde com o seu conhecimento. Rui, se quiser fazer suas considerações, senão nós passamos de imediato ao Dr. Leonardo. Obrigado, presidente Lucimar. Apenas reiterar que o Leonardo é um parceiro do Sistema FECAM, esteve conosco em parcerias durante o último Congresso de Prefeitos. Eu lhe devo uma visita e a construção de novos momentos durante o ano. Enfim, temos um grande respeito pelo Leonardo, pela consideração que ele tem conosco ao longo da história da FECAM, e eu agradeço muito também a presença dele conosco. Seja bem-vindo. Ok. Obrigado, Rui. A gente agradece ao Rui. Aqui quero deferir algumas palavras a este amigo e competente diretor executivo da FECAM, que incansavelmente ao longo dos dias tem se desdobrado junto com essa abnegada equipe do Sistema FECAM. Permita-me aqui, vendo a presença da Iana, saudar ela e a Franciele, e que compõem a nossa EGEM, tanto quanto aos demais colaboradores da FECAM que aqui estão efetivamente participando, contribuindo e mostrando que o nosso sistema ele vem e funciona. O nosso cooperativismo, o nosso espírito colaborativo, ele é muito eficiente. Portanto, esse exemplo de Santa Catarina em construir alternativas para o enfrentamento da crise que ele possa, de fato, fazer com que as pessoas sintam-se acolhidas através das nossas posturas e das nossas ações. Portanto, doutor Leonardo, seja bem-vindo à nossa sala e será um prazer ouvi-lo a partir de agora. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, Rui. Na verdade, o presidente fez um relato aí de algumas atividades que a gente já desenvolveu aí ao longo de alguns anos, né? E em relação ao tema que a gente traz hoje, todas essas atividades foram desenvolvidas de maneira presencial, né? Então, o desafio do home office ele é de todos nós, né? Mas eu costumo dizer que as crises elas trazem também consigo oportunidade, né? Então, eu acho que esse momento agora é uma oportunidade nós estamos aqui em várias pessoas, né? 65 participantes, de estar discutindo um pouquinho aí das relações de trabalho, da melhor forma de fazer e de prestar os serviços para os quais a gente topou fazer ao longo, lá atrás, quando a gente começou uma relação de trabalho, seja na EGEM, seja na FECAM,
seja em algum órgão aí da administração municipal, né? Atualmente eu exerço também o cargo de executivo da ACAERT, né, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, onde durante esse período de crise, além das ações aí dos estados, municípios, do próprio Ministério da Saúde, os veículos de comunicação têm exercido um trabalho muito forte, tá? Me orgulha muito fazer parte dessa equipe lá da ACAERT, e hoje até é o dia do jornalista, né? Hoje é o dia do jornalista, são pessoas aí que, assim como os profissionais da área de saúde, estão ali na ponta, né, para poder levar a informação para a população de maneira coerente, de maneira correta, para que todos nós possamos seguir seguros em relação à própria ação que os municípios, né, através das suas prefeituras e secretarias, o governo e o Ministério da Saúde, têm realizado em favor do cidadão, né? Então, acho que, conforme o presidente disse, é uma construção e é um ciclo bastante virtuoso, aí, em especial aqui no estado de Santa Catarina, né? A rádio e a televisão ela está sempre presente na vida de todos e eu acho que tem aí, se me permite dizer, realizado um trabalho bem importante, bem consciente e com espírito público sempre presente. Então, eu falo aí dessas 260 rádios no estado de Santa Catarina e de todas as televisões, principalmente as de rede, né, que todos nós conhecemos, tá? O tema home office aqui, que me foi colocado, me foi feita a provocação, né? Inicialmente eu gostaria de tocar nesse tema pensando que estar em home office hoje não é uma decisão de todos nós, né? À exceção daqueles serviços cujo decreto federal e o decreto estadual colocou como essenciais, né? Em especial os serviços ligados à área de saúde, bem como também o trabalho da imprensa, os demais, por ocasião desse enfrentamento da crise provocada pela disseminação do coronavírus, esses demais serviços eles têm que ser realizados fora do seu ambiente de trabalho, né? Na verdade, eu trouxe aqui até na própria ementa da nossa discussão aqui hoje, eu trouxe aqui algumas informações onde eu gostaria de colocar de maneira bastante formal para o grupo, né? Então, com relação a essa principal providência, em relação ao enfrentamento da crise, a população foi, digamos assim, orientada a estabelecer o que nós estamos chamando de distanciamento social, né? Ou seja, cada um, na medida do possível, dentro das suas residências e enfrentando esse distanciamento, esse isolamento social à sua maneira, né? Com saídas eventualmente bastante pontuais, né? E saídas que, de certa forma, fossem indispensáveis, né? Então, com a assinatura da medida provisória 927, fica formalizado o advento do teletrabalho. Como nós chamamos de home office, falar em teletrabalho e falar em home office, nós estamos falando da mesma coisa. E o teletrabalho, conforme a medida provisória nos traz, que durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Então, inicialmente, da leitura dessa medida provisória, nos dá uma ideia de que o empregador ele tem que adotar providências formais para que o teletrabalho ele seja realizado, né? Então, assim, não seria somente em função do isolamento social encaminhar as pessoas para sua casa, né? Existem procedimentos formais, como, por exemplo, a assinatura entre empregado e empregador dessa nova pactuação, né? Ou seja, formalizando essa relação que será realizada a partir de então à distância. Aí eu faço a seguinte colocação: todos fizeram isso? Creio que não. Em função da urgência da adoção dessa medida, talvez a gente não tenha tido tempo. Por isso nós estamos aqui hoje discutindo que a relação de teletrabalho, home office, em relação ao trabalho presencial, muda-se o local, mas não muda-se a relação e o conceito e o cerne dessa relação. Então, com relação a essa mudança de local,
é importante dizer, além do fato de que não é uma opção empregador. Então, eu trago algumas provocações. A primeira delas é: o trabalho hoje home office não é uma opção, né? Não foi uma escolha. Em vários grupos, assim, eu via a seguinte colocação: assim, o home office não é estar de férias, por exemplo, né? Eu não gosto de usar essa colocação, né? Porque realmente não é estar de férias. Eu acho que as relações profissionais elas são maduras suficientes para entender que, de fato, não é uma opção. Hoje nós temos que estar reclusos em casa, né? É uma imposição, tá? Mas, como eu disse, como o presidente disse, na evolução das relações de trabalho, quem sabe essa opção também possa ser, essa imposição, no futuro, ela possa ser também uma opção de trabalho, né? Então, para que possamos desempenhar melhor as nossas funções, mesmo que distante do lugar habitual de trabalho, é importante a gente discutir esse momento que nós estamos, né, em 3 dimensões. Eu destaquei 3 dimensões que são importantes. A primeira delas, aquilo que nos afeta de maneira pessoal. A segunda dimensão é a inter-relação com os colegas de trabalho e chefias, né? E a terceira dimensão, que eu acho que a gente tem que pensar um pouco também, é a dimensão técnica profissional. Como eu disse, nas relações de trabalho, principalmente no presencial, a gente não se preocupa muito com isso, mas eu acho que nós temos agora esse grande desafio, né, não só por ocasião dessa crise que nós estamos, essa crise de saúde pública, não deixar com que a peteca caia, né? Continuar realizando nossas atividades da melhor forma possível, entregando o que a gente se propõe a entregar também da melhor forma possível. Nada será como antes, também ouvi essa frase em alguns locais, né, pós-crise, né? Olha, eu não gosto muito de ser fatalista, mas eu acho que agora é o momento da gente discutir e amadurecer a relação que nós temos com o nosso trabalho e com os nossos empregadores, sejam eles da iniciativa pública, da iniciativa privada, sejam eles de entidades sem fins lucrativos. Mas também não adianta a gente sair fazendo, né? Eu acho que nós precisamos ter uma discussão de maneira planejada, uma discussão realizada na forma como nós estamos fazendo aqui, de maneira coletiva, para que nós possamos todos juntos encontrar as melhores caminhos, as melhores saídas, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ter planejamento e ter muita lógica naquilo que a gente faz. Os nossos locais, as nossas funções, elas mudam. Por isso que o nosso posicionamento ele tem que ser estratégico em relação não só à posição que a gente ocupa, bem como também à missão que a gente tem no nosso dia a dia. Eu separei aqui em 4 elementos aqui, ó, né, em 4 objetivos maiores da nossa discussão. O primeiro deles seria estabelecer um momento de diálogo sobre as relações de trabalho e o impacto que esta alteração do teletrabalho provoca em cada profissional, né? Então, como é que essa alteração, o teletrabalho, esse exercício à distância, ele pode impactar em cada um de nós, né? Profissionais. Aqui o foco não é um foco psicológico, é um foco mais profissional, né? Então a gente precisa entender que o distanciamento social ele provoca, na verdade, um encontro, né? Um encontro com nós mesmos. E esse encontro com nós mesmos, quando a gente está realizando um trabalho à distância, né? Em especial no contexto do nosso lar, o nosso perfil pessoal ele se torna um perfil relativamente imperativo, né? Muito provavelmente eu sou levado a realizar as minhas atividades um pouco na forma como eu vivo na minha residência, né? Tentando pensar com horários pessoais, tentando pensar com condições pessoais, né? E isso, para mim, ele é um primeiro erro, né? Porque se a relação de trabalho ela não se extinguiu, ou seja, eu continuo com o vínculo empregatício, altera-se somente o local, eu preciso entender que a relação ela não pode ser alterada. Eu preciso ter em mente que eu tenho um rol de atribuições que eu preciso atender,
eu preciso ter em mente que eu tenho os meus pares, que eu preciso me relacionar, eu preciso entender que eu tenho minha chefia, eu preciso entender que eu tenho meus clientes internos ou externos, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para não transformar o meu trabalho em algo tão autoral e pessoal que ele fique descaracterizado, né? Então, eu tenho que entender que essa vontade de fazer algo ao meu modo, ela não pode estar em questão quando o assunto é teletrabalho, quando o assunto é trabalho em home office. Ali eu tenho que, se eu entrar em um determinado espaço para realizar uma determinada atividade, eu tenho que desvestir a roupa residencial para vestir a roupa profissional, literalmente em alguns casos, né? Então, eu preciso de manter, aí eu tenho trazido algumas provocações, algumas palavras-chave, a manutenção da minha rotina produtiva, né? Então, mesmo que eu esteja em casa, fora do contexto do trabalho, eu tenho que manter uma rotina destinada à produção de um serviço, né? À produção de uma informação, à produção de resposta a uma demanda que o meu empregador ele me trouxe, tá? Seja qual for, tá? Então eu preciso entender que segunda-feira às 8, 9 horas da manhã eu preciso esquecer um pouquinho a forma como eu enxergo o mundo, né? E voltar a entender que eu estou dentro de um outro contexto, mesmo estando naquele mesmo espaço em que eu passei um domingo com a família, em que eu passei um sábado com a família, enfim. Então eu tenho que procurar ir de encontro ao que eu chamo de rotina produtiva, né? E essa rotina, ela nos permite sempre estar atentos, estar aptos para a manutenção da prestação dos serviços para os quais eu me proponho, né? Então eu tenho que são ações básicas, né? Mas são ações que vão me auxiliar a concentrar, né? A esquecer que existe lá fora uma pandemia acontecendo, e principalmente a manter a minha concentração no trabalho, né? Eu proponho a realização de algumas ações que eu vou destacar um pouco mais à frente, né? Cabe destacar que a rotina, né, e essa rotina produtiva que eu chamo a atenção aqui, a gente também tem que ter uma ideia assim, ó, quando nós estamos no contexto do nosso trabalho, né, seja se eu estou realizando uma atividade na FECAM, na EGEM, seja numa prefeitura, muitas vezes eu sou absorvido por uma rotina, né? Então, quando eu vou para casa, eu falo assim, quero sair dessa rotina, né? Talvez isso seja até uma falsa ideia de que a rotina ela é algo ruim, mas na verdade a rotina, quando nós temos ela num contexto profissional, ela é útil, inclusive, né? Então, quando eu falo que na segunda-feira de manhã nós temos que voltar para ela, que essa rotina ela nos auxilia a diminuir nosso tempo de resposta, um erro que a gente pode ter em um procedimento interno, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do piloto de avião, né? Toda vez que um piloto, seu copiloto, eles entram ali na aeronave, eles têm uma rotina, eles têm um protocolo que eles têm que seguir. E muito provavelmente eles seguem aquele protocolo várias vezes ao dia, várias vezes por semana e centenas de vezes por mês e ano, né? E isso é importante para a segurança do voo, né? Ele tem que checar combustível, questões climáticas, tráfego aéreo, enfim, isso é rotina. Imagina se ele não checa algum ponto daquelas rotinas, né? Então eu acho e entendo que quando o profissional ele começa, mesmo que em home office, a entrar em horário de trabalho, ele tem que estar consciente. Eu acho que ele poderia anotar ali num papel e pregar ali na frente. Preciso incorporar a partir de agora a minha rotina produtiva, né? Então isso é muito importante. Essa rotina que vai nos auxiliar a, a estar atentos, estar aptos a receber demandas, né? É muito ruim a gente ser pego de surpresa pela nossa demanda, né? Então, sob essas perspectivas do exercício profissional, precisamos criar e estabelecer rotinas e protocolos de atuação para que possamos exercer bem e de maneira, principalmente, pessoal, de maneira padronizada aquilo que precisamos fazer.
alguns cuidados para que essa rotina ela seja observada e principalmente ela seja materializada, nós precisamos ter. Eu já falei da primeira delas, que é a relação do empregador e empregado, ou entidade e colaborador, ou órgão público e servidor, seja lá como possamos chamar. É importante que a gente formalize o trabalho home office, o teletrabalho, né? Então é importante existir um termo onde o empregado ele é orientado a permanecer em casa, porém dentro de determinados horários de trabalho, para que ele continue exercendo as suas atividades, né? É preciso ter o aceite e é preciso também a realização do ponto manual. Então isso já traz uma formalização para essa relação à distância. Isso é importante mencionar. Caso seja necessário, eu posso depois dedicar aí, colegiar esse termo com vocês, né? Pela parte do profissional, é importante que ele mentalize que a partir daquele horário em que ele se propôs a estar trabalhando, ele tem que estar à disposição das suas rotinas de trabalho, tá? Ele tem que fazer em especial ou de maneira, digamos assim, aconselhável, que ele continue preservando os seus horários, né? Se ele acorda às 7h30 da manhã, que ele continue acordando às 7h30 da manhã, né? Para tomar o seu café ou fazer a sua rotina pessoal para se dirigir ao seu local de trabalho. Nada mudou. Nada mudou em relação à relação aos seus processos de trabalho, aos colegas, ao seu empregador, né? Acho muito relevante, por mais que isso possa ser, digamos, simplista, que todos tenhamos o cuidado de ter um local reservado na nossa residência para que esse local possa ser chamado de ambiente de trabalho, tá? Eu, por exemplo, aqui, por morar numa casa, eu tenho condição de ter um espaço, um escritório, onde eu fecho a porta, eu entro. Aqui nesse contexto só se fala e faz trabalho, né? Mas mesmo que a pessoa ela não tenha, digamos assim, uma sala ou um espaço maior para que ele possa dedicar como ambiente de trabalho, que a pessoa evite assim levar um computador para ficar no colo, no sofá, evite ficar com a TV ligada no programa que ele tenha uma certa afinidade, evite talvez trabalhar na cama, né? Então procure dentro do seu contexto, do seu lar e do seu trabalho, estabelecer essa que eu chamo de rotina produtiva, mas dentro de um quadrado que você possa chamar de ambiente de trabalho, né? Um segundo ponto importante também, quando a gente está falando de teletrabalho e trabalho home office, é que a gente faça pequenos acordos, caso nós tenhamos um parceiro ou uma parceira em casa, tá? É muito ruim você estar realizando uma atividade ou mesmo uma telereunião e você ser interrompido pela sua esposa ou pelo seu companheiro e ter que deixar aquela rotina de trabalho naquele momento. Então, negocie com seu parceiro, se você tiver um filho pequeno em casa, escalas de trabalho, né? E também, obviamente, informando ao seu superior, ao seu empregador, negocie escalas de trabalho das quais você vai estar 100% focado. Pessoal, olha só quantos desafios nós já estamos citando aqui na rotina home office, né? Eu falo de manutenção de rotina, espaço de trabalho dedicado exclusivamente ao trabalho, mesmo que não tenhamos essa condição na nossa residência, e acordos pessoais, caso tenhamos outras pessoas no nosso convívio, tá? Pré-agende suas atividades pós esses acordos, né? No seguinte sentido, com os colegas de trabalho, com a chefia imediata, pessoal, infelizmente, na quarta-feira, das 16 às 18, a minha esposa tem um compromisso no trabalho dela e eu tenho que ficar com a minha criança. Então, eu, se possível, me concentrar no trabalho das 7 às 16. Então, acho que esse fluxo de informação de pré-agenda, ele é essencial, tá? E assim, uma coisa que eu costumo dizer, tá? E aí vai muito de ordem pessoal, vai muito de cada um, cuidar realmente para que a gente não fique, digamos, tenhamos para que a gente possa
não cair na tentação de ficar muito à vontade, né? Então, se a gente tem essa rotina de tomar um banho de manhã, vestir uma roupa adequada ao trabalho, que, se possível, claro, ninguém vai colocar um terno e ficar em casa, né? Mas manter essa rotina de cuidados pessoais que eu acho que são relevantes. Então, nesse primeiro item, tá? Desses impactos pessoais que eu acho que o home office nos traz como desafios, eu acho importante focar nesses assuntos, né? Do espaço adequado para o trabalho, do manter essa pegada, essa rotina produtiva, não baixar a guarda, tá? Gente, isso inclusive é importante para a nossa saúde mental, para que a gente entenda, talvez esqueça um pouquinho do grande problema que está acontecendo lá fora. Pessoas estão sofrendo, né? Nós estamos à mercê de algo que a gente não conhece ainda, então o trabalho talvez seja o melhor remédio para nos auxiliar a vencer, né, todo esse desafio, né? Então, sobre o aspecto pessoal, eu acho que esses pequenos cuidados eles têm que ser adotados, eles têm que ser levados em consideração para que a gente possa ter esse contexto, esse espaço focado nas atividades que precisamos fazer. Um segundo tópico que eu gostaria de mencionar é as relações interpessoais, né? Rediscutir as relações em momentos de distanciamento social e a sua interface com o trabalho. Então, eu estou falando não só em relação a mim mesmo, mas em relação aos colegas de trabalho e às chefias. E eu vou trazer uma frase para marcar muito aqui o que nós estamos falando, é que o distanciamento social não é um distanciamento do trabalho, né? São coisas diferentes. Quando eu estou aqui com vocês conversando no meu espaço de trabalho, eu tenho distanciamento social, mas eu não tenho distanciamento das atividades para as quais eu me propus a fazer, né? Então, uma vez materializado isso que eu estou chamando de rotina produtiva, anteriormente citada, é a vez de iniciar um protocolo de atividades que possam ser feitas à distância, inclusive e em especial, tá, gente? Aquelas que exijam a interface com os colegas de trabalho, tá? E o público externo. Então, eu já tive distanciamento, eu já me desloquei para um espaço, estou chamando aqui de residência, para realizar o meu trabalho. Já me preparei para realizar o meu trabalho. Então, esse é o momento de fazer novos acordos. Eu sempre falo da palavra acordo, porque eu acredito no diálogo e eu acredito na construção coletiva. Tá? Então, agora é a hora de realizar novos acordos para que a gente possa manter os processos de trabalho sem interrupções. Tá? Então, eu acho que a equipe, seja qual for, uma equipe pequena, de 2, 3, 4 pessoas, tá? De mais pessoas, possam realizar um call, possam realizar uma reunião para definir algumas situações. Tá? Dentre elas, aí trazendo exemplos práticos, né? Verificação de e-mails ou sistemas de protocolo, né? Porque algumas demandas externas continuarão chegando, né? E é claro que pode ser que exista uma pessoa específica para fazer esse tipo de verificação, mas pode ser que mais de uma pessoa vai precisar de fazer, né? Então, eu acho que vocês têm que rediscutir e redistribuir essas atividades, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar nenhum tipo de e-mail sem leitura, nenhum tipo de protocolo sem dar andamento ou sistema de informação, né? Não conheço a estrutura de trabalho de todos vocês, então pode ser que vocês tenham um sistema de informações que lá na sede de vocês precisa de uma determinada pessoa tomando conta, mas então tem que redistribuir isso, tá? E a rediscussão em grupo de prioridades, né? Então, assim, o que eu chamo de rediscussão em grupo de prioridades? Quando nós estamos no dia a dia, a gente tem a certeza de que amanhã eu vou estar no meu local de trabalho, talvez eu esqueça de priorizar algo, né? Porque amanhã eu vou estar lá, depois da manhã também estarei, né? E eu acho que talvez o grupo acertar algumas prioridades do tipo, isso tem que ser feito hoje, no dia 7 de abril, então faremos. Eu acho que a rediscussão de prioridades é importante, tá?
das atividades, das demandas que ficaram, porque nós tivemos que ir para o teletrabalho de uma maneira relativamente abrupta, tá? Mas eu acho que um segundo momento é a rediscussão de prioridades daquilo que é importante para que a entidade ela não possa perder mais tempo, tá? E essa rediscussão de prioridades, esse momento de verificar essas situações, eu acho que é importante nesse momento, porque o teletrabalho, pela forma como ele foi feito de maneira abrupta, talvez a gente até por interromper o funcionamento externo em alguns pontos, né, em alguns serviços, de fato foram interrompidos, né, a gente até ganhou tempo também para refinar nosso jeito de fazer, né? Eu acho que pequenas reuniões de equipes para verificar as pendências que foram deixadas, né? Afinal de contas, como eu disse, o teletrabalho nos foi jogado de maneira abrupta, tá? E principalmente, tá, pessoal? Saímos do contexto, aí vamos dar um exemplo da FECAM. Eu conheço a FECAM, é um prédio bonito, acessibilidade, com equipamentos, com internet, né? Então, nós estamos indo para a nossa residência e eu quero crer que nem todo mundo, nós estamos aqui em 69 pessoas agora, talvez tenha a mesma estrutura de trabalho que é disponível na FECAM, imaginando só a FECAM, tá? Então, eu acho que a redistribuição de tarefas que exijam mais agilidades tem que ser também pensada em pessoas mais aptas. E pessoas mais aptas para receber tarefas, aí a aptidão muitas vezes não tem a ver somente com a qualidade técnica daquela pessoa, tem a ver também com a estrutura que ela tem em casa, né? Que muitas vezes uma pessoa pode ser que ela não tenha nem um notebook na casa dela. Então você não vai delegar para aquela pessoa um trabalho que exija um notebook. Pode ser que aquela pessoa tenha que fazer uma impressão, não vai delegar para aquela pessoa uma atividade que exija uma impressão, né? Então, eu acho que essa redistribuição tem que avaliar a prioridade das atividades, tem que avaliar a aptidão das pessoas sobre o aspecto técnico, mas também da estrutura que ela tem disponível naquele local e na sua residência, tá? Pessoal, toda essa rediscussão, ou seja, nós estamos no segundo ponto, onde nós temos a interface com o colega. Então, redistribuição do fluxo de trabalho, sua rediscussão, tá? As pequenas reuniões, a prioridade, a revisão de pendências que nós deixamos, gente, é muito importante. A gente não sabe até que ponto a gente tem que ficar em casa, não sabemos. Eu, pelo menos, não sei até agora se nós vamos retornar ao trabalho a partir de quarta-feira, né? Tudo isso, o ideal é que o grupo ele faça uma ata, faça um registro, tá? E que esse registro ele esteja disponível para todos. Por isso, eu gosto sempre de que essa discussão, porque nós ganhamos tempo, que nós não temos que mais, em alguns casos, atender o público externo, que seja feito em ata e seja distribuído em locais que isso possa ser compartilhado e possam ser principalmente averiguado pelos outros trabalhadores, tá? Aí eu dou o exemplo, por exemplo, do Google Drive, né? Então, tudo aquilo que for rediscutido e recombinado tem que estar disponível para acesso a todos e a qualquer momento, até para, se eu tiver alguma dúvida, eu consultar se aquela atividade ficou comigo ou não ficou, tá? Então, eu acho que são dois elementos importantes. Em relação ao que eu penso, né, aos impactos que eu sofro, né? E aí eu gostaria só de fazer uma ressalva quando eu disse das pequenas rotinas pessoais, de higiene pessoal, acordos com o parceiro ou com a parceira, eu não quero ser invasivo, mas eu acho que está dentro do nosso contexto, da nossa vivência, né? Mas também esse segundo ponto que eu ataco aqui, que é a nossa relação com a interface com os demais colegas e com o nosso contexto e com a nossa relação com as nossas atividades. Um terceiro ponto tem a ver que aí é a questão de oportunidade, pessoal, que é discutir os fatores tecnológicos a serviço dos processos de trabalho.
tá? Teletrabalho, trabalho home office, inclusive a gente sempre ouviu falar muito de home office para algumas profissões, né? E de repente todos nós viramos home office, né? Uma coisa muito muito louca isso, né? E eu trouxe uma frase que eu escrevi. Aliás, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu fiz um roteirinho aqui, tá? Vocês me desculpem se estiver sendo um pouco rápido, um pouco direto demais, mas como eu sei que eu tenho 1 hora e esse assunto ele foi trazido ontem para mim, foi o que eu produzi para vocês, mas eu posso depois também fornecer esse roteiro para que vocês possam aí discutir entre vocês, tá? Aí, frase, para a gente marcar e começar a pensar. A tecnologia não destrói o trabalho, né? A gente tem aí um exemplo dos bancos, né? Quando a gente vai ao banco, é um segmento que é muito intensivo na utilização de tecnologia, mas sempre vai ter alguém ali, né? O que acaba, pessoal? O que acaba são velhas práticas, são velhos conceitos. Então, presidente, o que nós estamos discutindo aqui é a nossa reorganização da nossa capacidade produtiva. E aí eu falo diretamente para os 71 participantes agora, pensando que são todos trabalhadores e todos colegas, né? Porque eu também sou trabalhador desse nosso Brasil, dessa nossa pátria, né? O que nós não tenhamos medo, né? O que nós estamos fazendo agora, de fato, é reorganizando a nossa força de trabalho, conforme o presidente muito bem disse, diante de um desafio que nós temos que enfrentar de frente e que nós temos que, sim, utilizando a tecnologia, não de maneira a nos substituir, mas utilizando a tecnologia, inclusive para explorar aquilo que a gente tem de melhor, né? Eu já falei um pouco nos itens 1 e 2, né? Então, a tecnologia, ela vem reorganizar os fatores de trabalho, tá? Com o foco na eficiência. Por isso eu disse, cuidados pessoais e agora, no segundo momento, a interface com o meu trabalho e com os meus colegas. Então, a tecnologia, seja ela uma reunião, seja ela a tecnologia física mesmo, de computador, de acesso à internet, de descrição e reorganização dos processos de trabalho para que eles possam ser feitos de maneira mais ótima, é ser eficiente, é fazer mais com menos. Então, esse momento agora, principalmente pensando aí na esfera pública, né, e todos os desafios e enfrentamentos, assim, inclusive, não é porque eu estou na frente de um prefeito, mas o prefeito muitas vezes ele é um herói, né, porque ele tem que enfrentar aí a escassez de recursos e uma demanda muito grande, né, do outro lado da população, enfim, seja por uma estrutura médica, uma estrutura das cidades, né, aquelas necessidades. Tecnologia, fazer mais com menos, é algo que nós, profissionais, nós temos que entender que é a reorganização, e esse sim é caminho sem volta, né? Então, o home office está nos permitindo também discutir isso, né? Fazer mais com menos, nos reorganizar, utilizar a tecnologia em favor de um elemento básico, eficiência, né? Então, o home office, na minha concepção, neste primeiro momento, tá? Além de permitir a perenidade dos processos de trabalho, tá? Ele tem que garantir a eficiência da máquina, seja da FECAM, seja de uma entidade sem fins lucrativos privada, seja de uma entidade ou de uma prefeitura, né? Então, nós temos que garantir esses dois elementos: perenidade dos serviços e eficiência, tá? A todo momento e a tudo que nós estivermos fazendo, nós temos que nos perguntar se faz sentido realizar aquela atividade, né? Digamos não à redundância, tá? Por isso eu disse lá no segundo elemento, temos que rediscutir os processos de trabalho. Aquilo que não é preciso fazer, que não é útil para o processo, é redundância. Não vamos fazer. Escassez de recursos, né? Aí eu tenho que dizer também que nós temos hoje escassez de tempo, né? Então não vamos perder tempo com redundância, principalmente no momento de crise, né? Nesse momento de alteração da forma como se interage com o trabalho, rediscutir os processos é importante e precisamos criar uma nova rotina de verificação daquilo que realmente é relevante, daquilo realmente é preciso ser feito.
né? Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, eu vou dar um exemplo aqui bem trivial, tá? E aí vocês pensem em relação ao que vocês fazem no seu dia a dia. Eu tive uma experiência onde um colega, ele pegava os e-mails que chegavam na entrada, né? E chegava lá e carimbava e numerava os e-mails, né? Eu perguntava, por que você está fazendo isso? Não, o número é meu controle. Poxa vida, o correio eletrônico tem data, né? Tem rastreio, ele por si só já é um controle. Então não precisa ter controle do controle, né? Então a gente tem que esquecer um pouco isso, né? E por que a gente tem que esquecer um pouco isso? Porque o valor do serviço, principalmente pensando na esfera pública, não está nas horas que se gasta para poder prestar aquele serviço, né? O valor e a utilidade daquele serviço não está na gota do suor que cai da minha testa. Ela está na utilidade daquele serviço em relação à demanda que eu estou atendendo. Então, se eu estou atendendo uma demanda de ordem pública, o valor daquilo que eu estou fornecendo se dá para a utilidade do cidadão. É útil para o cidadão? Poxa, é fundamental, né? Então, isso é extremamente relevante. Se você pega o telefone e liga para a FECAM para buscar uma informação, se você tem aquela informação em 10 segundos, o valor não está no tempo que você dedicou para aquela informação, ou se você tem aquela informação em meia hora, está na utilidade daquela informação que ela vai ter para você. Então, eu quero crer que neste momento de home office, nesse momento de discussão de tecnologia, nós não podemos esquecer de discutir também a eficiência com a qual nós enxergamos o nosso processo de trabalho, tá? Então, isso é o que eu chamo de fator transformador. Então, nós temos que, presencialmente ou à distância, pensar nesse fator transformador. Lá no início eu disse sobre os momentos de crise, né? Então, nos momentos de crise temos oportunidade, né? Então, agora nós temos essa oportunidade de discutir a tecnologia a nosso favor e não temos medo dela. Entender que ela ela vem para reorganizar o nosso processo de trabalho e vem, às vezes, e muitas vezes, agregar valor ao nosso serviço, uma vez que vamos nos tornar, assim, mais eficientes, né? Então, é o exemplo que eu dei. Se o serviço ao cidadão, por exemplo, é informação, quanto mais rápido o cidadão acessar aquela informação, mais valor aquele serviço terá, tá? E não sei se por fim, deixe só ver, um penúltimo item que eu trago aqui rapidamente, que aí também o teletrabalho ele vai exigir, tá? Além do que eu chamo de uma maturidade muito grande, que é aquela manutenção da rotina produtiva que eu falei no início, tá? Além dessa maturidade, ele vai exigir o que eu estou chamando aqui de responsabilidade individual. E o que eu estou querendo dizer com isso? Como nós temos interface de trabalho, e essa interface ela é mais visível quando eu estou no meu local de trabalho, né? Isso é mais visível. Então, o teletrabalho, o distanciamento, ele traz esse desafio, né? Então, o resultado final do trabalho, em especial à distância, depende incrivelmente do nível de comprometimento com a rotina produtiva, tá? Ou do nível de comprometimento de cada um. O colega, ele não está mais ao meu lado, ao alcance do som da minha voz, nem mesmo possui uma bola de cristal para saber se eu fiz ou se eu não fiz, né? Então, essa rotina do teletrabalho, do trabalho à distância, vai exigir daqueles procedimentos que eu já citei, do rearranjo, da recombinação, da formalização, em especial em plataformas onde todos possam acessar, para que eu possa entender que o resultado final ele depende de maneira muito grande da minha responsabilidade individual. Aí vem um elemento muito importante. A comunicação interna e a integração são palavras de ordem. Vocês que estão em teletrabalho, na residência de vocês, além de toda essa organização que eu tenho dito, tem que se falar todos os dias, sejam em grupos de WhatsApp, sejam em telereuniões, tornou-se imperativo, pelo menos nesse momento, né? Comunicar, integrar, né? Porque a responsabilidade individual ela aumentou
de maneira exponencial para a entrega do trabalho como um todo. Redobrem o conhecimento geral e a formalização acerca do processo de trabalho, de maneira clara. Rediscutam. Sentem novamente. Se não ficou claro, se aquilo que está lá no Google Drive, na ata de trabalho ou de encaminhamentos daquela semana não está claro, chamem novamente uma reunião. Nesse primeiro momento, isso vai ser necessário. Eu continuo com a ideia de que se nós somos prestadores de serviços e se a atividade econômica diminuiu, nós ganhamos um pouco de tempo para esses momentos de rediscussão. Então, senhores, vamos rediscutir, O sucesso na prestação de serviço público é um somatório de esforços. Não pode existir, além do protagonista, que é aquele que ocupa os cargos eletivos, ou seja, aquele que foi escolhido por muitos, O protagonismo é dele, mas nós que somos trabalhadores, nós temos que entender que o resultado do trabalho, aquilo que nos orgulha, é o somatório dos esforços de todos nós, e todos nós, individualmente, somos responsáveis pelo resultado, pelo produto final. Isso eu falo muito até na cadeira de executivo, tá? Eu tenho uma equipe e o resultado do meu trabalho depende de cada um daquela integrante daquela equipe. E essa equipe agora, sabendo que nesse momento de crise, que nesse momento de distanciamento, ele tem que entender que o não fazer dele, pelo fato do distanciamento, pelo fato dele não estar sendo ali o tempo todo, eu vou usar uma palavra por falta de outra melhor, tá, pessoal? Mas eu não gosto de usar nesse contexto. Ele não está sendo vigiado, Ele não pode deixar de entender que o seu individualismo, que aquilo que eu disse lá no início, a minha percepção pessoal, ela impera em alguns momentos, então o meu individualismo, ele pode ser responsável, inclusive, pelo fracasso de processos extremamente relevantes, tá? Então isso é muito importante, tá? Com isso, nós conseguimos manter o que eu chamo de pegada, Ou seja, nós conseguimos realizar a manutenção da pegada diária do trabalho, com esses pequenos cuidados de interação, de revisão de processos, de interação com o colega, de organização de espaços, A gente consegue manter essa pegada, não deixar a guarda baixar, Eu, em alguns momentos, aí fazendo um relato pessoal, eu liguei a televisão, entrei no site, o governo ele disponibiliza o site Coronavírus, onde mostra ali os indicadores de avanço da Covid, Eu senti que a minha luz estava diminuindo, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que voltar ao trabalho. Então, a gente tem que manter essa pegada até para que a gente possa realizar de maneira muito interessante, tá? Então, essa pegada é o que a gente chama de motivação, Então, o que é a motivação para o trabalho num momento difícil, A motivação é estar atento, é manter essa rotina, é entender a minha responsabilidade individual, é se apegar àquilo que a gente tem de bom, Que é a realização das nossas atividades e é imaginar que a realização das nossas atividades dentro de uma oportunidade de rediscussão, com o auxílio da tecnologia, para que eu possa fazer muito mais com muito menos, E fazer mais com menos, como eu disse, é agregar valor, É ser melhor, E, por fim, tentando encaixar a minha fala dentro desses 60 minutos, tá? Também aí como forma de oportunidade, a crise ela traz oportunidades, Estabelecer uma nova rotina de trabalho. A rotina de trabalho, como eu trouxe no início, aquela rotina que nos cansa, que às vezes a gente quer escapar dela, ela suga uma coisa que eu chamo de capacidade criativa, Então, que tal a gente olhar a rotina de trabalho como algo que nos auxilia a fazer algo, assim como o piloto de avião, de maneira eficiente e eficaz agora, Eficaz no sentido de entregar, Então, nós precisamos, nesse momento de crise, ter essa oportunidade de estabelecer uma nova rotina de trabalho focada em 3 elementos. 3 elementos, pessoal. Organização, que eu acho que ficou um pouco entendido em tudo aquilo que eu trouxe até agora. Capacitação e criação. Então, eu quero focar um pouquinho nesses 2 últimos elementos, capacitação
e criação. Porque a organização, a gente já falou um pouco aqui, com os processos de trabalho delimitados, rediscutidos, redistribuídos, né, repensados, né, o home office permite o que eu estou chamando aqui de autocapacitação, né? Ou seja, eu mesmo buscar momentos em que eu possa me capacitar, além desses que a própria FECAM e a EGEM já muito bem organiza, né? E que pode ser esse momento, ou seja, em que eu estou na minha residência, em que eu possa ter um tempo dentro do meu ambiente de trabalho, de me capacitar, é que eu possa fazer a releitura, aí eu faço um convite para vocês, né, de algumas leis, que pode parecer, às vezes, pelo fato de nós estarmos aí no contexto da administração pública, mas às vezes a gente esquece mesmo, né? Às vezes a gente deixa de observar alguns itens, algumas atualizações que acontecem, né? Que a gente possa fazer a atualização, a nossa própria atualização de leis, decretos, portarias, resoluções, normativas do nosso local de trabalho, para que a gente possa fazer um checklist se tudo aquilo que a gente vinha fazendo está correto mesmo, né? Às vezes a gente acha que está certo, porque a gente leu, mas às vezes pode ser porque a nossa rotina do dia a dia nos prega, né? Ela suga essa nossa capacidade, muitas vezes, de atualização. Então, na administração pública, eu fico vendo um pouco isso. Se a gente tem essa oportunidade de nosso momento, nosso home office, né, em função das suas características e peculiaridades que eu já citei aqui, ter essa oportunidade de fazer uma releitura de todos esses documentos formais, eu acho que é um momento muito legal, porque a gente alia as normas à nossa prática. Às vezes a gente está fazendo algo que a gente fala, puxa vida, eu não podia estar fazendo isso, mas eu não sabia. E na administração pública, diferentemente da iniciativa privada, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na administração pública a gente só pode fazer aquilo que a lei e as normas, e as resoluções, e os decretos nos digam que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que esse momento de capacitação, que é o que nós estamos vivendo nesse momento em grupo, provocado por uma entidade, mas ele também pode ser complementado pela releitura daquelas normativas que nos cercam no nosso dia a dia. E essa releitura, pessoal, ela tem um estreito vínculo com a nossa capacidade criativa. A leitura é um tipo de ócio produtivo, tá? Ninguém, isso é uma percepção muito pessoal e eu vou tentar explicar e trazer para vocês. Ninguém tem uma ideia brilhante capinando um lote. Desculpa usar esse termo, mas foi o que me veio à cabeça. Assim, ó, quando você tem uma descarga muito grande de energia, principalmente a física, você não tem uma ideia muito criativa naquele momento. Mas quando você faz uma releitura das normativas, você começa a realizar vínculos com a sua prática, né? E às vezes você pinta aquele momento brilhante, eureka, eu poderia estar fazendo de uma forma melhor, né? Eu poderia estar fazendo de uma forma diferente, porque eu tenho tecnologia, eu tenho o processo, eu tenho as normativas, né? Então eu tenho que criar esse ambiente para que as ideias surjam também. Então, capacitação e a criatividade, né? Ela é importante nesse momento, principalmente de alteração das relações de trabalho em função do trabalho à distância. Então, eu acho que as capacitações, os insights, pessoal, quantas vezes eu tive insight lendo o estatuto da entidade para a qual eu trabalho, né? Às vezes o estatuto tem, sei lá, 30 páginas, eu não conheço todo o estatuto da FECAM, mas às vezes você vê um termo ali que lhe passa batido no seu dia a dia, mas por conta da sua experiência, do seu fazer, do seu dia a dia, você tem um insight, uma ideia brilhante que você pode chegar para o Rui e falar, Rui, olha, eu acho que no nosso retorno do trabalho a gente pode aplicar isso, e isso vai ser muito benéfico para os nossos municípios filiados, né? Não sei se é filiados ou associados, que é o termo exato. Enfim, eu acho que esse ócio criativo é muito importante. O ócio criativo, na minha concepção, não é estar na beira da piscina tomando um espumante, até porque isso daí a gente não vai conseguir produzir muitas questões intelectuais. Mas então acho que a leitura, principalmente a leitura normativa, ela nos auxilia. Uma boa ideia, ela depende de oportunidade. Então vamos dar essa oportunidade para ela. Delimitar juntamente com a chefia e com os seus pares esse momento de autocapacitação
inclusive, eu não sei quantos, talvez, supervisores, gerentes tenham aqui, vocês podem até dedicar um tempo diário das 8 horas de trabalho, se forem 8, para essa leitura. E talvez numa reunião seguinte as pessoas puderem trazer as experiências, discussão com o dia a dia delas, aquilo que elas viram nas normas, nos decretos, nas portarias. É uma atividade importante no home office, é um momento de capacitação que a gente pode ter, né? Então, criar e discutir juntamente com os pares, sejam elas chefias, sejam elas os próprios colegas que trabalham nesses momentos de discussão coletiva, é compartilhar conhecimento. E, novamente, a gente pode discutir todos os nossos processos de trabalho. E, para fechar aqui, inovar é preciso. O desafio está dado. Estamos no regime de teletrabalho. Precisamos rediscutir a eficiência na esfera pública. Vou chamar aqui esfera pública brasileira, apesar de estarmos em nível municipal, mas todos nós formamos as nossas unidades estaduais e federais aí. E principalmente, e por fim, trazer aquilo que eu tentei falar para vocês. O valor do nosso trabalho, das entidades para as quais a gente presta o nosso tempo e serviço, está na utilidade daquilo que fornecemos para o nosso cliente, para o nosso cidadão, para os nossos pares, nossos colegas de trabalho e para as nossas chefias. Então, eu encerro por aqui o que eu tinha para contribuir para vocês. Espero que seja útil e estou aberto aí para a gente poder fazer uma interação aí. Eu não sei como é que o pessoal da EGEM pensou em fazer, o Rui, o presidente, eu não sei. Enfim, estou à disposição. Termino por aqui, por enquanto. Nossos agradecimentos ao Leonardo por partilhar o seu conhecimento com todas as pessoas que estavam presentes nessa sala. Aqui, algumas pessoas solicitaram, Leonardo, se fosse possível disponibilizar o termo sobre o trabalho, sobre o teletrabalho, e isso é uma solicitação de mais que uma pessoa. Outra situação que nós gostaríamos aqui de pontuar, a preocupação que tanto a FECAM quanto todo o seu sistema, incluindo aqui a EGEM, a ARES, o SIGA e também o SIM Catarina, tem no sentido de fazer com que todo o conhecimento produzido ele possa ser compartilhado para o enriquecimento da intelectualidade municipalista. E uma pessoa que tem disseminado muito isso é justamente o nosso diretor executivo, fazendo com que a nossa equipe em si, que hoje muitas pessoas delas se encontram em isolamento social, fazendo o seu trabalho das suas casas, quando não possível, obviamente, estar na instituição, e nós estamos construindo um novo momento a partir de uma necessidade. E essa necessidade nos leva a superar nossos próprios limites e a buscar aprimorar ainda mais o conhecimento. Foi pela dificuldade que nós tivemos que parar, pensar, planejar e inovar. Então, nesse contexto que o amigo muito claramente e de maneira muito pedagógica abordou, nós podemos dizer que esta hora foi uma hora em que nós enriquecemos o nosso conhecimento e a nossa intelectualidade e usaremos isso em benefício de toda a coletividade que depende das nossas decisões. Que bom que nós temos pessoas que têm solidariedade, que sabem o momento correto de se inserir num contexto para compartilhar aquilo que é tão importante no momento de enfrentamento de crises, que é o conhecimento. Rui, fica à sua disposição, e também as pessoas que quiserem efetivamente fazer algum questionamento, tanto para o Dr. Leonardo, quanto para fazer as suas contribuições, pode se inscrever, que a gente vai passando de acordo com as inscrições para que façam uso da palavra. Com a palavra, o nosso diretor executivo da FECAM, o Rui. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo. Eu vou falar agora e eu vou pedir licença para poder entrar num outro diálogo. Eu acho importante que a gente compartilhe, Leonardo, um fato que para mim é muito tocante. Nós
na semana retrasada, ou seja, em torno de, não lembro exatamente o dia, mas no próprio dia onde se anunciou a quarentena, a primeira fase da quarentena em Santa Catarina, a nossa equipe foi abalroada do prédio porque um dos primeiros casos identificados no entorno lá do nosso prédio esteve enfim, na nossa habitação lá no nosso complexo. E o que ficou muito, para mim, é um fenômeno impressionante, é que nós informamos isso à diretoria, mas não tratamos isso como um fato de alarde ou de qualquer dimensão pública. E a nossa equipe rapidamente se adequou em trabalho remoto. E a semana passada, depois de, acho que em torno de 15 dias trabalhando, eu informei algumas pessoas que estávamos remotos. E as pessoas não entendem essa dimensão de que é possível uma operação intensa como a nossa nesse momento, feita numa ruptura absoluta de rotinas, mas que é experimentada no cotidiano, forjada no cotidiano, e que evidentemente não é só positiva, ela tem toda uma dimensão de nos confrontar, inclusive com excesso de trabalho. Me parece que essa é uma das dimensões para algumas pessoas, para outras é a dimensão da gente não saber exatamente como mensurar. Há pessoas que efetivamente me parece que têm alguma dificuldade de se relacionar nesse modo de produção, né? E o que temos hoje, eu tenho dito isso para os nossos coordenadores, eu acho que o Leonardo vai concordar com isso, é que independente se estaremos mais 15 ou 30 ou 90 dias nesse processo de semi-reclusão social, embora o governo tenha assinalado essa noite algum retorno, alguma flexibilização adicional, né? Mas fato é que os fenômenos que nos assolam, eles indicam que não teremos uma normalidade. Mas o que eu tenho dito para a equipe é que, aparentemente, mesmo após esse fenômeno, nós não voltaremos à normalidade anterior. Nós teremos um novo normal que está sendo construído com a participação de pessoas, né? E o Leonardo disse muito bem isso. O que eu digo hoje nós experimentamos num mundo muito material, presencial, mas rapidamente temos uma tremenda capacidade de síntese, pela própria palestra, a fala do Leonardo, ela nos mostra como esse mundo precisa e é rapidamente convertido. Então, a FECAM nunca mais vai ser a mesma. Nós não temos a exata dimensão do que seremos. Acho que as empresas não vão ser as mesmas e acho que a gente tem que assumir esse pensamento e processar a nossa vida, inclusive, para fora da caixa da normalidade anterior, que não existe mais, que vai ser redimensionada, quer a gente queira, quer não, mas o importante é que todos nós que estamos aqui já produzimos esse novo normal, essa nova normalidade que o futuro vai ensaiando dentro da emergência do momento, né? Tenho certeza também, Leonardo, que eu acho que sairemos desse momento onde as relações de trabalho talvez sejam mais não tão físicas, presenciais, mas tenho quase certeza que a gente sai mais humano desse processo. Acho que a gente está tremendamente capaz de, mesmo à distância, sinto isso com a nossa equipe, de rir, de brincar, inclusive de dizer mais vezes que estamos sofrendo. Ontem para a FECAM foi um dia terrível, por várias circunstâncias, como em muitos momentos das nossas instituições, mas mesmo assim nós não perdemos a dimensão de falar, de exprimir, talvez até com mais intensidade do que o presencial muitas vezes permita, porque no presencial a gente corre, no presencial, pessoalmente sinto que todos os processos de deslocamento de um diretor pelo Estado afora, eles são importantes, mas eles também consomem uma energia extraordinária que aqui é reconvertida. Então, não é um ensaio em defesa da virtualidade como processo, mas é a virtualidade a serviço de um momento que precisa nos tornar humanos, que vai nos fazer mais humanos, né?
Então, eu acho que esse é um grande ensaio e eu fico muito feliz que a gente, de dentro da crise, está fazendo momentos como esses, onde a gente está produzindo, ensaiando, se encontrando, numa verdadeira aldeia que configura o que somos. Somos humanos e somos pessoas que estão resistindo e construindo de dentro da tragédia, de dentro da crise, uma vida que precisa continuar. Eu acho que essa é a grande esperança que a gente precisa celebrar nesse momento. E dizendo isso, isso também molda o futuro da própria escola. Nós não seremos mais uma escola presencial. É importante que a gente tenha conta que aquilo que antes imaginávamos para uma escola menos presencial, depois dessa crise, ela vai ter forjado um momento onde milhares de reais, milhares mesmo, todo dia. Na sexta-feira reunimos 1.000 pessoas do Sistema FECAM em reuniões diversas. 3 grandes reuniões. Se convertermos isso em custo operacional material, nós temos para mais de milhões de reais envolvidos, porque se a gente calcula o deslocamento de pessoas, se a gente calcula a energia disposta para isso, nós produzimos economia significativa, reposicionamento desses recursos no futuro. Isso certamente vai nos impactar também. O importante disso tudo é que a economia é o fundo operacional disso, mas é importante que a gente tenha isso que fazemos aqui, após expediente, com colaboração, com voluntariado, com o trabalho do Leonardo, com todos nós dispostos a construirmos voluntariamente esse novo momento. Eu tenho certeza que sairemos melhores desse momento, desse trágico circunspecto social, mas eu acho que a gente precisa sair humano e talvez esse reensaio da vida nos cobre isso nesse momento. Dito isso, eu quero mais uma vez, então, eu falei no início da parceria com o Leonardo, ele tem sido pessoalmente para mim, para a Verusca, para a FECAM, para o sistema, um grande amigo. Foi muito importante na construção do Congresso de Prefeitos, esteve conosco, mas também preciso dizer isso, que além da pessoa, Leonardo Amorim, por trás disso tem o sistema Acaerte, que nesse momento, amigos e amigas, eu tenho que fazer o testemunho de o quanto a Acaerte, nesses dias dramáticos, tem exercido um papel extraordinário com a sociedade, mas especialmente também com a nossa mensagem de federação, com a nossa comunicação com a sociedade, colocando a informação em rede, colocando ela em rápido processo, alcançando o interior. E, Leonardo, isso nós nunca vamos esquecer. A gente é testemunha desse papel, a minha equipe sabe disso, e vocês têm esse papel fundamental de continuarem nessa missão, que é uma missão de cidadania, a compromisso das pessoas, e que bom que você esteja conosco aqui, e que bom que eu possa te dizer dessa gratidão que temos com a Acaerte, com o sistema todo. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês aí, né? Eu acho que as tuas palavras, a do presidente, elas dão um tom aí do momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que nesse momento agora que a gente tem como eu disse quando eu falei da tecnologia, né? Ela não nos destrói, né? Pelo contrário, ela nos reconstrói o tempo todo, ela nos reorganiza. O que eu acho é que ela vem nos agregar valor, né? Não, você usou um termo aí de tribos virtuais, né? Mas do outro lado, esse não é o foco, né? O isolamento em função de virtualizar as relações, isso não é o foco. Mas o foco é fazer mais com menos, é ser mais eficiente. Quando você fala de uma economia, quanto deixou-se de se gastar das entidades que empregam essas mais de 1.000 pessoas que você fez referência aí, não só de tempo, né? Então é tudo esse momento do teletrabalho, do home office, ele tem trazido essa oportunidade da gente rediscutir todos esses elementos, né? E pela minha parte, hoje eu venho aqui, é muito difícil dissociar, né, o Leonardo profissional, o Leonardo executivo da Acaerte, né? Mas a Acaerte realmente, nós da Acaerte, a gente tem trabalhado aí 10, 11 horas por dia em regime de home office, e a Acaerte tem feito
aí juntamente com meus colegas, o Guido, né, nosso diretor de conteúdo, e a Lisa, que é a nossa diretora comercial, a gente tem feito esse trabalho aí. E hoje até no Jornal do Almoço, quem teve a oportunidade de assistir, viu a nossa campanha ali de fake news, né? Fake news mata, né? Então a gente tem feito um trabalho muito grande de conscientização aí em relação a notícias falsas, em especial no que diz respeito à Covid, né? Então, a agradecer a oportunidade, em nome do Leonardo, pessoa física, e em nome do executivo da Acaerte, a FECAM é parceira de primeira hora, né? Inclusive nos honra ter esse reconhecimento, essa parceria aí, estreitada cada dia mais, enfim, nos próximos desafios que virão, tá? Nossos agradecimentos ao Leonardo. Eu tive uma pequena queda no meu sinal aqui e eu não sei se teve mais alguém que fez a inscrição para fazer seu pronunciamento. Se alguém fez, eu não consigo visualizar agora. Então, poderia novamente sinalizar que a gente passa a palavra rapidinho. Se não tem mais ninguém, a gente vai agradecendo aqui ao Leonardo, fazendo-se representar a todos os abnegados colaboradores do Sistema FECAM, a pessoa do diretor executivo do RUI. Eu vejo aqui executivos, prefeitos, colegas de trabalho. Que bom que nós estamos todos nós juntos construindo um momento novo e a muitas mãos. É assim que nós vamos superar essa crise, fazendo com que o conhecimento e a tecnologia sejam nossos parceiros que vão nortear os nossos caminhos. Não tendo mais ninguém a se manifestar, nós agradecemos então a todos os que participaram e assistiram essa palestra e os convidamos para que em novas palestras possam estar conosco, honrando com suas honradas presenças. Uma boa noite a todos vocês.